Bom, gente, vamos lá agora falar do G, do ESG, do G, de governance, governança. Eu, pessoalmente, gosto muito, assim, da área de governança, porque eu acho que ela é uma área de base, né? Estrutura, que ajusta, né? Os elementos, assim, fundamentais de uma empresa. E aí, o que que a gente tem em mente, né? Assim, uma empresa que ela está, de fato, empenhada em olhar, né, para questões ambientais, para questões sociais, para práticas ambientais, práticas sociais, incluir isso no seu modelo de negócio, ela precisa da governança, porque a governança é quem vai dar, né, os caminhos para que esses princípios e práticas, eles de fato aconteçam, né? Ela vai garantir a existência mesmo, né, desses valores e políticas dentro de uma empresa, que vão orientar os princípios e as práticas, né? Então a gente fala que assim a empresa que ela está de fato empenhada, né, por desejo ou necessidade, em avaliar os impactos socioambientais, né, do seu negócio, seja ela de qualquer setor, né? Ela vai precisar da governança. A governança vai dar, é quem dá as cartas, né? Na hora de garantir que isso esteja sendo efetivamente cumprido com coerência, né? Com coesão, é, gerando impacto positivo para a sociedade e para o planeta, né? A gente já falou bastante aqui, né? Que as pessoas, elas são feitas, as empresas são feitas por pessoas, né? E é a forma como essas pessoas agem, né? As ações dessas pessoas impactam diretamente no seu meio, né? E é justamente essa forma de atuar, né, e de conduzir os negócios que que vai ser espelhada, né, na forma como as pessoas vão compreender, entender, admirar ou não, avaliar ou não, né, bem ou mal, essa empresa, né? Então, se a empresa ela quer atuar de forma responsável, ela precisa ter os mecanismos que garantam que essa responsabilidade ela está de fato acontecendo, né? As empresas, assim como as pessoas, elas fazem parte de uma sociedade, né? Nós, pessoas, somos cidadãos dentro de um contexto da sociedade e a gente precisa cumprir, né, com o nosso papel de cidadão, né? A gente tem deveres, tem direitos, né, por sermos cidadãos. E as empresas, elas também devem atuar, né, com responsabilidade, como qualquer cidadão, né? Aí vem um terminho bem interessante que é o da cidadania empresarial. A governança corporativa, ela é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização fiscalização e controle e demais partes interessadas. Essa é uma definição do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eles têm muito material lá, tem muito curso legal, né? É o principal instituto, assim, que trabalha com esse tema no Brasil dentro das corporações. Então, eu indico para quem queira se aprofundar, né, em governança. E, de fato, assim, é um tema que eu vejo que para as pequenas empresas, né, muitas vezes elas têm muita dificuldade, assim, de assimilar, de entender como aplicar, né, como começar um processo de instaurar uma governança, né? É, e esse é um exercício que vai, né, fazer você refletir sobre várias questões, né? Começando pelos princípios que regem a empresa, né? Os princípios são a base, né? O que que dá para ter, o que que não dá para ter, o que que é fundamental para essa empresa, né? Para mim como empreendedor, né? Ou para as pessoas que se relacionam com ela, e o que que não dá, né? Então acho que tem algumas condutas aí, né, essenciais, que elas vão estar representadas no início desse desenho de uma governança, né? Aí, a partir da definição desses princípios, né, dos valores que vão reger o negócio, e aí as políticas e as práticas, né, que é onde você tangibiliza
esses princípios e esses valores, né, onde você escreve, onde você bota no papel, né, é que a governança da empresa vai estar formada. Bom, desculpa, gente. A avaliação de impacto B, o B Impact Assessment, que é o questionário, né, usado para o processo de certificação das empresas B, as B Corps, a parte de governança dele é muito legal, é muito instrutivo. Assim, as perguntas que são feitas ali, para mim, elas são um primeiro caminho, assim, um primeiro processo de reflexão, sabe, para os negócios que querem implementar, né, uma estrutura de governança, enfim, mais ativa. Por exemplo, né, um exemplo assim, de questões que aparecem ali é justamente se você tem um conselho, né, um conselho consultivo, se as partes interessadas no seu negócio fazem parte desse conselho consultivo, né? Esse conceito é muito interessante, né? Porque tem uma série de empresas assim que geram impactos, né, positivos ou negativos, enfim, super diretos em comunidades específicas, né? Você pegar, sei lá, uma mineradora, né? A região toda na qual ela atua, ela vai estar gerando um impacto expressivo ali, né? Seja negativo pela questão ambiental, seja positivo pela geração de emprego e renda, e por aí vai, né? Será que tem algum representante dessa comunidade dentro do conselho dessa empresa? Né? Como seria incluir um representante dessa comunidade no conselho da empresa? Né? Outra pergunta que eles fazem, né? Quantas vezes o maior salário da empresa é maior do que o menor salário da empresa, né? Como que é essa relação, né, de distribuição, né, de renda e dentro do contexto da organização, né? Então, são questões que a gente não está acostumado a parar para refletir, né? A aplicação, o uso, né, a instalação da governança assim, nas organizações, nos negócios, ela é relativamente recente, né? Assim que as empresas passaram a ser cobradas, né, principalmente por isso. É óbvio que as empresas de capital aberto, né, até por questões de regulação e etc., elas já há algum tempo têm que ter esses mecanismos, né? Mas ficou cada vez mais, o mercado está exigindo cada vez mais isso dos negócios, né? E aí, através dos mecanismos de governança, que as empresas vão reportar isso para o mundo, né? E aí tem 4 elementos aí que são fundamentais, né? São os princípios básicos da governança corporativa, né? E aí, acerca de cada um deles, dá para a gente se aprofundar um monte, né? E trazer exemplos também, mas eu queria trazer a definição, né, desses 4 princípios. Então, primeiro a gente está falando de transparência, né, o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores, inclusive fatores intangíveis, que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. Veja, isso é muito interessante e, na prática, é super novo, né? Que empresa que você conhece, né? Que reporta nesse nível, né? As informações de interesse comum, né? Tem uma passagem, né, de um livro do Norberto Bobbio, que fala do futuro da democracia, enfim, né, um livro bem político, assim, né, que traz os conceitos da democracia e tal, e ele traz esse princípio da transparência também, né, num âmbito mais político-governamental, né, mas ele fala assim, se as ações que eu pratico, né, não podem ser comentadas, né, não podem ser abertas, não podem ser divulgadas, né, eu não tenho justificativa para continuar, para seguir fazendo elas, né, porque é isso, num ambiente democrático, né, a transparência ela é um dos princípios básicos também, né, então através dos mecanismos de transparência que a gente vai nortear, né, a ação gerencial e fazer com que as pessoas que fazem parte dessa organização se comprometam,
né, com as atitudes que elas tomam ali dentro também, né? Aí a gente vai para a equidade. Tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, stakeholders, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Né? Todo o tema da diversidade, né, que a gente tem ouvido muito, está muito em alta, muito em voga. O Brasil é um país, né, que contempla uma diversidade muito importante, né? E a gente sabe cada vez mais o quanto que a diversidade é positiva, até em termos gerenciais num negócio, tá dentro desse contexto da equidade, né? Por que as pessoas têm que ser tratadas de formas diferentes, né? Dada a sua origem e etc, né? Então, é justamente equalizar esse tratamento, né? Aí depois a gente vai para a prestação de contas, accountability, né? Que é um termo bastante usado no mercado também. Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis, né? Então, é isso, essa responsabilização direta pelos tomadores de decisão, pelos gestores de um negócio, pelos agentes, né, da empresa, enfim, abrirem, né, o que eles estão fazendo, né, assumindo as responsabilidades e as consequências sobre o que é feito ali. Né? Já existem, né, mecanismos, o mercado de capitais usa muito, né, os processos de accountability, de due diligence, né? Quando a gente fala due diligence, quando uma empresa está comprando outra, né? O que é? Justamente dar uma olhada com profundidade, né, em tudo que a empresa reporta, né, apresenta em termos gerenciais, em termos os sócios da empresa em termos cíveis, né, e etc., né, publicamente, nas questões de comunicação, né, uma análise profunda da empresa em todos esses aspectos de diligência. E, finalmente, a responsabilidade corporativa, né? Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração no seu modelo de negócio os diversos capitais, financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, no curto, médio e longo prazo. Então, aí a gente já vê um mecanismo que as empresas têm, né, para justamente se comprometer com esses outros capitais que a gente traz antes, né, no contexto de ESG, no curto, médio e longo prazo, com uma perspectiva de tempo também, né? Então, existem pessoas dentro da empresa que vão estar olhando e zelando por isso, né? E aí, de novo, num contexto de uma empresa pequena, gente, é óbvio que você não vai ter né, uma área de governança que vai estar olhando para isso, mas os sócios da empresa, eles têm que gastar algum tempo para discutir governança, até para o seu próprio bem-estar, porque tem muitos pontos, muitos aspectos que são discutidos nos fóruns de governança, né, que evitam, minimizam muito conflito para frente, né? Então, minha sugestão é para quem tem pequeno negócio, começa olhando lá o questionário das empresas B, que é bem legal, tem vários insights ali que vocês podem ter, né, em termos de governança, e olhando para os seus princípios, né, para os seus valores, e a forma como vocês podem criar mecanismos, né, políticas e práticas dentro do negócio que vão amparar, né, esses princípios e esses valores. Bom, pessoal, então chegamos aqui, né, ao final desses conceitos básicos sobre ESG. No material de apoio, enfim, vocês vão ter várias referências, também recursos para poderem se aprofundar ainda mais. E aí, agora a gente vai para o último vídeo, né, que é a última parte aí desse módulo, que é o Comprometa-se. Então, a gente se vê lá. Obrigada.